Nove Rainhas, de 2000. Este filme é um marco para o cinema argentino. Foi realizado em um momento de grande crise financeira no país no final dos anos 90, que inacreditavelmente foi um momento de grandes obras essenciais autorais e bastante populares para o cinema. Nove Rainhas é uma delas, anterior ao Filho da Noiva, que alçou Ricardo Darín à fama como um representante internacional do cinema argentino. Nove Rainhas começa com Juan, um jovem vigarista, aplicando um golpe no momento de troco em uma loja de conveniência. Para mim ainda é impossível decifrar a lógica do que ele fez. Orgulhoso com o resultado, aguarda a mudança de turno das vendedoras e minutos depois repete o mesmo golpe. E é pego em flagrante por um policial paisana. Na verdade, aquele policial não é outro senão Marcos, um grande golpista. Marcos é o vilão charmoso, mas não estereotipado, que está há muito tempo nesse negócio e aparentemente está cansado. Mas ao longo da história percebemos que ninguém está seguro perto dele. Nem idosos, aposentados, amigos moribundos, nem mesmo a própria família. Bem, antes que Juan possa recuperar o fôlego de seu fracasso na loja, ele é convencido por Marcos a assumir o lugar de Turco, seu parceiro que está desaparecido há uma semana, para ajudá-lo em seus golpes diários e a manter os negócios em dia. Esses dois homens são diametralmente e moralmente opostos. Juan prefere crimes sem vítimas. Marcos está preocupado com a compensação que receberá por seus atos covardes. Para ele não interessa se o lucro é um chocolate ou uma mala recheada de dinheiro. O que importa é o golpe. Porém, não admite ser chamado ou comparado a um ladrão, não se julga um criminoso. Afinal, não usa armas e seu cérebro está no comando de tudo. Juan é mais jovem, é bonito, tem uma aparência quase inocente, e Marcos ressalta essa sua qualidade. Isso facilitará que suas vítimas se abram para suas artimanhas, tornando Juan o parceiro perfeito. Em seguida entra em cena Sandler, golpista das antigas que estava tramando o que talvez seja seu último trabalho, uma obra de arte. Mas teve um mal súbito e precisa de Marcos, em quem confia, para prosseguir na venda de uma coleção de selos que o próprio Sandler falsificou. As Nove Rainhas, um grupo de selos defeituosos da República de Weimar, que tem um valor que eles ainda não conseguiram estimar. A vítima será Gandolfo, o colecionador espanhol milionário que será deportado no dia seguinte e, portanto, toda a operação terá que ser muito rápida. E o detalhe é que Gandolfo está hospedado no hotel em que trabalham Valéria e Fede, irmãos de Marcos, que trazem uma disputa familiar ao roteiro. Quando tudo está acertado e parece que o golpe está na mão, acontece algo inesperado. E ficamos aflitos e torcendo e nos contorcendo pelos dois trambiqueiros. O diretor Fabian Bielinski, que já havia escrito e dirigido curtas e comerciais, estreou em longas com Nove Rainhas, que levou 2 anos para ser escrito, e só foi produzido graças a ter vencido um concurso de roteiros, no qual foi escolhido entre 250 concorrentes. O filme foi exibido comercialmente no mundo todo, e Fabian teve inúmeros convites para trabalhar no cinema dos Estados Unidos, mas publicamente dizia que preferia enfrentar todas as dificuldades para filmar em sua língua, mas ter liberdade criativa, do que ficar engessado por grandes produtoras. Após o sucesso de Nove Rainhas, escreveu e dirigiu o thriller Aura, de 2005, também protagonizado por Darín, que teve grande repercussão, mas não o mesmo impacto que a sua obra de estreia. Infelizmente, Fabian teve uma carreira extremamente curta. Faleceu em São Paulo em 2006, quando veio gravar um comercial. Foi vítima de um infarto no quarto do hotel. Nove Rainhas foi uma dessas obras que deu tão certo que não escapou de uma refilmagem americana em 2004, sob o nome nada sutil The Criminal, em que um dos roteiristas foi David Soderbergh, uma bobagem que nunca deveria ter sido produzida. Também originou uma série para a TV argentina com o nome de Os Impostores, que acredito que não tenha chegado ao Brasil.
Voltando à obra, toda a ação não leva mais do que 24 horas. Isso porque Fabian Bielinski achava que os personagens seriam mais administráveis dessa forma, sem ter que dar muitos detalhes sobre eles e sem dispersar o suspense. E pelo roteiro, é absolutamente justificável esse período de tempo, afinal, como Gandolfo viajará no dia seguinte, não há tempo para buscar um grande especialista para avaliar os selos. Há muito dinheiro em jogo e pouco tempo para estudar toda a situação e todos os envolvidos. Então o ritmo é ágil e, assim como os personagens, o espectador é manipulado o tempo inteiro, exposto a inúmeras reviravoltas. O plano que está em curso foi muitíssimo bem elaborado e, para mim, particularmente traz uma lembrança bem-vinda de O Suspeito de 95. Só que o pano de fundo aqui é realista. Era um país que estava em ruínas financeiras e, portanto, fértil para o surgimento de trambiqueiros profissionais ou absolutamente atrapalhado, só querendo se dar bem. Enquanto os governantes não sabiam que rumos tomar, nada mais era produzido na Argentina, observe a cena em que Marcos fala do chocolate grego. E os bancos estavam à beira do abismo, em vias de arrastar as economias de todos. Portanto, tudo o que acontece em Nove Rainhas é uma extensão fictícia, porém incrível, do ponto de vista histórico, e ao relevarmos alguns aspectos que são forçados de fato, afinal não é um documentário, tem-se um marco para o cinema latino-americano. É o tipo de filme que nos compele a assistir em uma segunda vez, para assimilarmos melhor os motivos e as dicas de cada personagem durante tantas viradas. A trilha sonora é de autoria do multi-instrumentista argentino César Lerner. No filme é utilizada de forma econômica e sutil, mas importante, enfatizando o clima, ressaltando a tensão e o suspense. Foi lançada comercialmente e está disponível e é predominantemente lounge, com muitos elementos eletrônicos e de percussão, o que é sempre presente nos trabalhos de Lerner. É vibrante, surpreendentemente agradável, é uma delícia e evoca o espírito do filme quando a ouvimos como música ambiente. Para quem não conhece a obra de Fabian Bielinski, assista Nove Rainhas e depois Aura, exemplos do que há de grandioso no cinema argentino. Para quem já viu, talvez seja um bom momento para refazer uma visita. Um bom filme!